Ai, ai, ai. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Me alegro muito de te ver aqui esta noite. Se você está aqui, foi porque o Senhor te convocou a estar. E você, como um bom servo e um bom soldado, você não perde a batalha. Você obedeceu à voz do Senhor e veio até aqui. É uma honra sempre estar aqui. Digo até para o meu pastor que eu estava com saudades, porque quando a gente louva ou quando a gente está ensinando a palavra de Deus numa escola dominical, é bem diferente de quando você sobe no altar para trazer a mensagem que Deus mandou você falar. Na escola a gente ensina. Aqui em cima a gente apenas obedece a ordem. E o que eu vou trazer para vocês hoje, eu acredito que o Senhor, Ele vai falar muito ao teu coração. Todos nós travamos batalhas invisíveis diariamente. Nós lutamos contra ansiedade, vícios, crises familiares, crises financeiras e as nossas próprias fraquezas que sempre estão pulsando em nós. E muitas das vezes nós tentamos vencer essas guerras com a nossa própria força física e alguns até com a sua força intelectual. Mas não adianta. O resultado é o cansaço, a frustração e a derrota. É como tentar apagar um incêndio usando combustível. E eu comecei introduzindo isso para você, porque agora eu quero te pedir para você ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E o texto, primeiro eu queria que o nosso irmão Davi colocasse o tema ali, ó. O certo, tá? O que eu passei mesmo é o segredo da vitória espiritual. Alinhamento, resistência e triunfo. Esse é o nosso tema. E eu quero que você nessa noite, você ouça, que o Espírito Santo te dê ouvidos para que você ouça o que ele vai falar aqui. Porque ele vai falar para você, ele já falou comigo, e a gente sabe que a palavra de Deus ela é uma faca de dois gumes, porque ela corta aí e ela corta aqui. E o nosso texto para esse tema está lá em Tiago 4:7. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus para nós nessa noite. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Em outras traduções está assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pode se assentar. Aleluia. Tiago, quando ele escreve essa carta, ele está escrevendo a cristãos perseguidos, mas que estavam brigando entre si. Esse Tiago que eu estou mencionando foi o irmão de Jesus Cristo. Essa carta ela foi escrita mais ou menos em torno dos anos 45 e 50 depois de Cristo. E por causa das brigas que haviam entre esses irmãos, por causa do orgulho e das paixões humanas, esses cristãos judeus, eles estavam ali espalhados
sofrendo todas essas coisas, todos esses problemas aconteciam, porque a cultura daquela época dizia que eles tinham que seguir os seus próprios desejos. E nesse momento Tiago se levanta e fala para eles, confrontando eles, dizendo para todos: sigam a Deus e não os seus próprios desejos. E aí então Tiago solta a chave para a vitória, que nós acabamos de ler, dizendo: se você quer vencer o diabo, então você comece se sujeitando a Deus. Tiago mostra um caminho e 2 etapas para aquele povo. E nessa noite Deus está falando para nós as mesmas etapas. Deus ele vai trazer para nós um caminho e 2 etapas. E a primeira etapa que Deus fala para a gente está justamente nesse versículo, que nós temos que nos sujeitar primeiro a Deus. Ele mostra que a verdadeira raiz dos conflitos daquele povo era a falta de submissão a Deus, o que os tornava vulneráveis aos ataques espirituais. Então Tiago, ele traz esse encorajamento para lembrar aquela igreja, naquela época, que a vitória contra o inimigo não é uma questão de força bruta, mas de alinhamento espiritual e rendição total ao Senhor. E ali, quando ele começa a falar, ele mostra, então, que submeter-se a Deus é entregar, é obedecer, é se humilhar, é se alinhar à vontade de Deus. E nessa segunda etapa, Tiago também diz para nós, como ele disse lá naquela noite, Deus hoje diz para nós, que nós precisamos resistir ao diabo. E como, minha irmã, a gente pode, nos dias de hoje, com todas as coisas que estão acontecendo aí fora, com todas as coisas que acontecem também na nossa vida, mesmo sendo servos do Senhor, como nós podemos resistir ao diabo? É simples. É dizer não, com firmeza, com fé e com atitude. Tiago não diz, no versículo no qual nós lemos, ele não diz primeiramente, resista ao diabo. Não. Primeiro ele fala, sujeite a Deus. E é nessa primeira palavra, sujeitai-vos a Deus, que está a chave para a gente resistir. Para que a gente possa se submeter a Deus, a gente primeiro tem que abrir mão do controle da nossa vida e viver sob o comando de Deus. Essa é a chave. E para que você consiga entender, eu vou trazer para vocês uma pequena história. Nós que temos o hábito de fazer esboços para pregações, a gente chama de metáfora visual. E eu quero que vocês escutem e, ao mesmo tempo, na mente de vocês, vocês comecem a desenhar essa história. Imagine um homem dirigindo um carro comum, cercado por inimigos armados. Desesperado, ele tenta acelerar e lutar sozinho. Mas o veículo falha e ele fica encurralado. Isso representa a nossa vida quando tentamos resolver tudo por conta própria. A submissão de Deus, ela acontece justamente quando esse homem que eu falei aí, ele decide sair do banco do motorista e entrar em um tanque de guerra blindado, conduzido por um general invencível. Quando os inimigos cercam o tanque e olham pelo vidro, eles não veem um homem frágil.
Eles veem a imponência do general e o poder da blindagem. O inimigo, ele não foge porque tem medo de você, mas porque ele teme quem está no comando da sua vida. Entenda isso, igreja. Deus fala para nós nessa noite, que para nós resistir ao diabo, primeiramente a gente tem que se submeter a ele. A gente tem que entregar para ele o controle de tudo. Porque só assim a gente vai conseguir resistir a todos os ataques do maligno. Em uma outra ilustração, eu também quero que vocês vejam na sua mente. É um pouco diferente, mas você vai entender o que Deus quer falar contigo nessa noite. Você imagina alguém tentando expulsar um ladrão da sua casa. Vamos botar a figura masculina. O homem chega em casa e quando ele entra, ele se depara com um ladrão lá dentro. Aí ele começa então a querer, ele mesmo, expulsar aquele ladrão. Mas como que ele vai expulsar aquele ladrão, se ele mesmo deixou a porta escancarada, ele mesmo deixou a chave na fechadura, e ainda deixou um cafezinho lá para o ladrão, enquanto estivesse roubando a casa, parar para tomar. E quando eu começo a olhar para essas metáforas, eu começo então a ter várias perguntas reflexivas. E uma dessas perguntas eu também vou fazer para vocês. Se as suas próprias forças e o seu jeito de resolver as coisas fossem suficientes, você já não teria vencido esse problema que você está passando? Essa crise que você está enfrentando? Você já não teria tido êxito em algum campo da tua vida que você tanto almeja? Você tem lutado contra os seus problemas ou tem lutado debaixo da autoridade de Deus? Porque para entrar nesse tanque de guerra no qual eu falei e ter a proteção desse general invencível, você precisa tomar uma decisão. E nesta noite, Deus, Ele fala para você que você possa sair do banco do motorista e entregar a direção da sua vida. E é por isso que o texto sagrado que nós lemos, ele começa dizendo: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. A palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz para nós, para que nós possamos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem devorar. E não adianta você querer resistir com a força do teu braço, você resistir falando palavras tipo, sai em nome de Jesus. Se você não estiver debaixo da autoridade de Deus, o inimigo vai rir da tua cara. Muitas das vezes obedecer mesmo sem vontade. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus manda nós fazermos. Porque o Senhor, Ele nos conhece. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E é por isso que Tiago fala, ei, não adianta você resistir o diabo se você não se submeter a Deus. Nós temos um exemplo dessa submissão
que por não ter tido obediência a Deus, houve consequências sérias. Jonas, todos aqui conhecem o livro de Jonas, a história de Jonas. Quando Jonas ele escolheu fazer a sua própria vontade, em vez de obedecer às ordens de Deus, e fugiu para Tarsis, o que aconteceu com Jonas? Houve consequências graves e imediatas, tanto para ele, como para quem estava ali com ele, ao redor dele. É só você ler lá nos capítulos capítulo 1 e capítulo 2 de Jonas. Ele desobedeceu. Deus falou para ele, faz isso, ele não fez. Ele foi para outro lado, ele fez a vontade dele. E Deus fala para nós, se você quer resistir o diabo, se você quer que o diabo fuja de vocês, se submetam a mim, a minha autoridade, em obediência a minha palavra. Porque senão, nós vamos continuar dando brechas para que o diabo venha contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra o nosso trabalho. A gente vai continuar dando legalidade a Satanás, para que ele venha fazer o que ele quiser na nossa vida. Porque você imagina, você está dentro da igreja, você acha que você está debaixo de uma autoridade, mas você não tem tempo para ler a palavra. Você não tem tempo de vir numa escola dominical. Você não tem nem tempo de vir num culto de oração. E quando eu falo isso, eu não falo nós aqui, eu falo totalizando tudo que eu vejo aí fora. Muitos vêm à casa do Senhor para bater um ponto, para poder de repente mostrar alguma coisa para essa sociedade corrompida e caída, que você é crente. Mas na primeira situação de aflição que você se encontra, você cai. Mas por quê? Porque você acha que está debaixo de uma autoridade, de uma obediência. Mas você não está. Porque para você estar debaixo da autoridade do Senhor, você tem que estar aqui, ó, com a palavra do Senhor. Davi falou, eu peguei a tua palavra, Deus, e escondi no meu coração, para não pecar contra ti. O que nós temos feito com a palavra do nosso Deus? Nós temos sido negligentes com a palavra, porque aqui, ó, a autoridade do nosso Deus está aqui, ó, na palavra. Quando você está coberto da palavra, quando você coloca a palavra no teu coração, os ataques vão vir. Aleluia. Se o Senhor quiser entrar, seja bem-vindo, por favor. Aleluia. Obreiro, pode abrir aí a porta? Tem um senhor ouvindo aí de fora a pregação. Então, igreja, entenda essa noite. Você não vai conseguir resistir ao ataque de Satanás se você não estiver submisso à ordem, à soberania e à palavra do nosso Deus. Aleluia. Eu queria que você entendesse um pouquinho o que significa essa palavra sujeitai-vos, se submetam. O que quer dizer isso? E lá eu com as minhas, isso é coisa já de professora de escola dominical, fui lá para tentar pesquisar e trazer, e eu vi que essa palavra no grego, sujeitar-se, ela é falada como upotasso. Eu vou falar de novo. Upotasso, com H. É um termo militar composto
por upo, que significa debaixo, e tasso, que é colocar em ordem. Então, entenda, sujeitai-vos, no grego, significa debaixo de alguém e se colocar em ordem. No exército romano, significava organizar as tropas em formação de batalha, onde cada soldado se colocava voluntariamente debaixo da autoridade do seu general. E não era nenhuma humilhação, era alinhamento. Submeter-se a Deus não é ser escravizado. Quem escraviza é o mundo, é o pecado, é Satanás. Ele escraviza as pessoas, mas para nós não. Para nós nos submeter a Deus significa estarmos alinhados com Ele. Significa assumir a posição correta da proteção de Deus. Porque fora da formação, o soldado, ele é alvo fácil. Mas quando ele está dentro dela, ele fica blindado. E é uma decisão voluntária que nós temos que ter no nosso dia a dia. Deus, ele nos dá livre arbítrio, justamente para que a gente venha escolher o que nós queremos. Nós queremos ficar debaixo da autoridade, debaixo da obediência, nos submetendo a Ele, ou a gente quer ficar vindo, fazendo o que a gente tem para fazer na igreja, dar a paz do Senhor e deixar as brechas abertas para o diabo ter a legalidade para nos destruir. E toda vez que você está dentro da igreja, toda vez que você vem para ouvir a voz de Cristo, toda vez que você vem num culto de oração, para orar pelos teus entes, pelaquela pessoa que necessita de uma oração, quando você vem aprender a palavra de Deus para poder resistir ao diabo, é aqui dentro do corpo de Cristo que você encontra essa proteção. Como o nosso pastor diz, a nossa igreja ela é cristocêntrica. Ninguém sobe nesse púlpito se não for para falar aquilo que Deus quer que fale. Eu creio que como pastor, como os diáconos que sobem nesse altar, como a diaconisa, quando a gente vem aqui para falar algo para a igreja, nós temos que nos preparar, porque os ataques de Satanás vêm contra nós, mas nós estamos debaixo de uma obediência. Se o Senhor falar, abra a tua boca, fale, porque não é a vontade do teu corpo, não é a tua língua, mas é a voz do Senhor. Eu até comentei com as irmãs aqui na segunda-feira, no culto de oração, nós falamos sobre o poder da nossa língua, que a nossa língua ela tem o poder de salvar e de matar, de edificar e de destruir. E eu comentei isso com as irmãs na segunda-feira. Até para isso, nós temos que estar submissos à vontade do Pai, para que a nossa boca saiam palavras de vida e não de maldição. Vocês estão entendendo, igreja? Amém. Então, essa noite, nós precisamos fechar as brechas emocionais. Lá em Efésios 4:27, diz para que nós não dermos lugar ao diabo. E o que a gente precisa fazer? Se você acha que você tem alguma brecha na tua vida, que você ainda não conseguiu tirar fora da tua vida, se você ainda tem uma caixinha escondida lá dentro do teu coração, com algumas coisas que você não consegue se desfazer,
Desapegue nesta noite. Está com raiva de alguém? Alguém fez algo contra você? E isso deixou você irado? Se liberta dessa ira. Falaram algo para você que te magoou, que te deixou ofendido, ofendida? Se liberta disso. Nós não podemos deixar brecha. Nós não podemos deixar o diabo destruir as nossas famílias e nem os projetos que Deus tem para nós. E é por isso que nós precisamos dizer não ao diabo. Resistir é isso. É dizer, ei, não. Deus está no controle da minha vida. Eu obedeço o que Deus manda eu fazer. Então, diabo, bata em retirada, na autoridade, no nome de Jesus. É assim que você tem que fazer. Porque quando você está debaixo de uma autoridade, e o diabo ele vem, ele não vai fazer nada. Porque ele não vai olhar para você, como eu falei lá do carro blindado. Ele vai olhar a presença de Deus na tua vida. Ele vai olhar a autoridade de Jeová na tua vida. E aí ele vai bater em retirada. Não é porque você é forte ou corajoso. Não. É o general de batalhas que está sobre a tua vida. E é por isso que ele tem que bater em retirada. A palavra de Deus, ela diz para nós que Jesus venceu Satanás naquela cruz. O nosso Jesus, ele foi crucificado, ele foi humilhado. Nós sabemos a história de tudo que aconteceu com Jesus. Os próprios discípulos, Jesus falou, olha, você vai me negar. Não, não vou. Você vai me negar, Pedro. À meia-noite, quando o galo cantar, você vai me negar. E Pedro falava, não, eu dou a minha vida por você. Porque Jesus, ele conhecia as fraquezas daqueles homens, como ele conhece as nossas fraquezas. E depois de tudo que ele passou, quando o diabo estava aplaudindo, achando que estava ganhando, o nosso Deus ressuscitou e venceu a morte. E a palavra diz que ele tem as chaves do inferno nas mãos. E com a vinda dele, nós vamos ver definitivamente que este que jaz ali fora, o tempo é curto, porque o nosso Deus está vindo. Jesus está voltando. E por isso você deve se submeter hoje ao Senhor. É sobre isso, igreja. É inversão de papéis. Em vez do cristão viver correndo com medo, é o inimigo que foge apavorado, quando ele encontra você numa vida totalmente blindada pela obediência. Aleluia. Eu vou dar para vocês, já finalizando, porque eu vim para entregar o que Deus pediu, e eu creio que o Senhor está falando ao teu coração. Mas eu vim te mostrar 4 exemplos bíblicos de vitória pela submissão a Deus. De homens que se submeteram ao Senhor e tiveram êxito, tiveram a vitória. Bota para mim de novo, Davi, qual é o tema da nossa mensagem? Para a igreja entender novamente. Vamos lá, o tema: o segredo da vitória espiritual. Quem quer ter vitória nessa noite? Então a gente tem que estar sempre alinhados com Deus. E vamos lá. A primeira pessoa que teve vitória pela submissão, acabei de falar dele, Jesus. Lá no Getsêmani, a gente diz que é a submissão perfeita. Antes de vencer o pecado e o diabo na cruz, Jesus se submeteu ao Pai no jardim.
Ao orar, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele alinhou a sua humanidade ao plano divino. A cruz parecia derrota para o nosso Jesus, mas a submissão total desarmou e humilhou publicamente o inferno. O segundo homem que teve vitória pela submissão, Davi, o menino Davi. Aonde, irmã? Contra Golias. Aí a gente vai ver agora a autoridade do alinhamento. Golias confiava em sua força física, mas Davi foi ao combate totalmente submisso ao exército do Deus vivo. Ele não lutou com as armas humanas de Saul. Não. Porque Saul queria emprestar armadura para Davi. Davi falou que não quero. Não dava, ele era pequenininho. Mas Davi, ele vence Golias sobre a autoridade do Senhor. O gigante caiu porque Davi estava posicionado exatamente onde Deus queria ele. E o terceiro, José. Mas eu falo daquele José lá do Egito. Aquele que depois foi governador. A gente vê na história de José a vitória que ele teve pela submissão a Deus. Porque no caso de José, houve resistência e também houve fidelidade. Quando a esposa de Potifar o tentou, José escolheu a submissão a Deus e a santidade. Ele resistiu e fugiu do pecado. Mesmo enfrentando a prisão injusta, o diabo não pôde pará-lo, porque Deus o exaltou de prisioneiro a governador sobre toda a terra. E Deus te fala hoje: você vai continuar fora da minha submissão, da minha autoridade? Você vai continuar resistindo o diabo com as tuas próprias forças, com o teu próprio braço? E Deus hoje, Ele nos chama para que a gente possa sair do controle das nossas vidas e deixar Ele controlar as nossas vidas. O Senhor, Ele é a nossa torre de força, é o nosso abrigo. Mas você só pode desfrutar desse abrigo se você decidir sair agora do banco do motorista. Igualzinho como eu falei na metáfora do carro. Talvez você tenha entrado por essas portas cansada de lutar com as suas próprias forças. Você tentou resolver tudo o que era para ser resolvido na sua família, na sua área financeira, ou aquela batalha na sua mente, porque o pecado também vem através das redes sociais. O diabo, ele tenta a gente toda hora. Às vezes é algo que a gente vê, ou no TikTok, ou no Facebook. E a gente tem que começar a vigiar, para a gente não deixar as brechas. E Deus, Ele está dizendo hoje: para de lutar sozinha, para de lutar sozinho. Deixa eu lutar por você. A palavra de Deus, ela foi clara hoje para nós, nessa noite. A vitória, ela começa quando a gente está alinhado com Ele. E se você reconhece que precisa se submeter ao general da sua vida, se você quer sair do controle e entrar debaixo da blindagem do Senhor, eu quero te fazer um convite nesta hora. Eu quero te pedir para que você saia do teu banco, que você dê um passo aqui na frente, mas que seja um passo de fé. Esse passo físico é o reflexo da sua decisão espiritual de dizer: hoje, Senhor, eu me rendo a Ti, eu me sujeito a Ti nesta noite. Por isso não tenha vergonha. Vem aqui.
Vem para o altar. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para o pastor, para os diáconos. A diaconisa Kátia deve estar aqui para ministrar o louvor, mas eu queria pedir o pastor e o diácono para estar aqui impondo as mãos. Eu quero orar por você. Venha. Eu creio em nome de Jesus. O inimigo não vai fugir porque você é forte. Ele vai fugir porque vai ver você debaixo da autoridade daquele que venceu na cruz. Venha. O Senhor, Ele está te chamando hoje para que você venha se submeter a Ele, mas se submeter verdadeiramente. Aleluia. Rompa com medo, rompa com teu orgulho, toma a posição de vitória nesta noite, porque eu creio que quando você sair por essas portas, mesmo que o diabo venha contra você, ele vai ver a presença do Senhor na tua vida. Coloca a mão no teu coração. Você que não veio aqui na frente, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos, Senhor, na tua presença nesta noite, reconhecendo que não podemos vencer as batalhas da vida com as nossas próprias forças. Perdoa-nos, Senhor, pelo orgulho, pela autossuficiência e por tantas vezes tentarmos segurar o volante e a direção das nossas vidas. Pai, nós tomamos uma decisão espiritual nesta noite, nesta hora. Nós não movemos para a posição de, nós nos movemos para a posição de alinhamento contigo. Nós chamamos de potasso. Nós nos submetemos voluntariamente ao teu senhorio, ao teu comando e à tua vontade. Entramos debaixo da tua blindagem, Deus, e nos posicionamos como soldados do teu exército. Oh Deus, e revestidos dessa autoridade, nós fincamos os nossos pés no chão hoje. Nós resistimos a todo espírito, Senhor, de dívida, de medo, de divisão familiar, de vício, de opressão. Nós fechamos, Senhor, todas as brechas e dizemos não ao pecado, que pela autoridade do nome de Jesus e por causa da nossa submissão a Ti, todo mal seja obrigado a recuar e a fugir da nossa presença, da nossa casa, da nossa família. Nós declaramos a Tua vitória e o Teu governo sobre nós, em nome de Jesus, amém. Aplaude o nome do Senhor.